Damos graças a Deus por esse momento de culto, esse momento de adoração. Hoje no rádio nós comentamos brevemente o texto que está para ser memorizado, que o fogo do altar não se apagará. Eu disse que um dos significados daquela recomendação é que o fogo no altar simbolizava o culto prestado a Deus. E o nosso culto a Deus tem que ser permanente. Nossa vida tem que cultuar a Deus, e o nosso culto, quando nos encontramos também, tem que de fato cultuar a Deus, né? Que também na minha vida, na sua vida, o fogo do louvor, o fogo da adoração, o fogo da dedicação nunca se apague. Nos alegramos com todos quantos estão aqui, nosso coro de verão. Obrigado pela participação. Cada pessoa aqui também, damos graças a Deus pela sua vida. Desejamos que cada um de nós possa ter aqui nesta manhã um encontro real, profundo, pessoal com o nosso Deus, e que nós, a cada dia, e hoje em particular, possamos todos crescer no conhecimento da graça de Jesus. A todos, então, mais uma vez, com essa graça, saudamos. Pergunto se temos alguém entre nós aniversariando, alguém nessa muito infeliz condição e quer dar graças a Deus pela sua vida. Temos conosco alguém com o nosso culto vindo hoje aqui pela primeira vez? Alguém pela primeira vez conosco? Se houver, peço o favor de se colocar em pé. Então vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus. Alguns ainda estão gozando dos últimos momentos de férias. Hoje no rádio só tivemos 30 respondentes às perguntas, sinal que muitos estão viajando. Eu já disse que na semana que vem vai ser mais difícil a pergunta ainda. A minha meta de semana que vem são 10 respondentes. Tem semanas temos 60 respondentes. Hoje 30. Porque a pergunta não era tão difícil, mas muitos estão viajando. Na semana que vem, essa pergunta é muito difícil, nem o Renato vai responder semana que vem. Vai ter que pesquisar. Mas se vai pesquisar, você e a sua esposa vão acertar, porque vocês são pesquisadores. Mas tem que estudar muito. Semana que vem vai ser uma pergunta difícil. Que Deus nos ajude, então, a chegar na semana que vem, não é verdade? Senhor, obrigado por esta manhã que o Senhor nos tem dado, desde quando nos levantamos até agora, naquilo que nós já fizemos. Colocamos diante de Ti tudo o que nós realizamos hoje, colocamos todos os nossos ouvintes, aqueles que pediram que orássemos por eles. Nós queremos nos lembrar deles mais uma vez, os seus vários motivos. Queremos te pedir por todos que aqui se encontrem, para que possam receber de Ti a certeza do Teu cuidado renovado nas suas vidas. E queremos, Pai, Te oferecer o nosso culto. Receba-o, Senhor, como um fogo sobre o altar, que ele possa agradar a Ti. Fazemos de todo o nosso coração para o Senhor. Oramos então em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Todos podem então se assentar e ouvir mais uma vez a nossa nova organista. Estamos aqui. Hoje houve uma troca, né, de exímias instrumentistas, né? Hoje a organista está no piano e a pianista está no órgão. Sinal de que são boas nos dois instrumentos. Vamos então nos colocar mais uma vez diante de Deus, juntamente com a música que nós iremos escutar.
Vamos colocar em pé e vamos cantar de novo essa nossa oração, não é? Quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que também nós temos esse desejo, porque Ele é aquele que nos convida a ser santo e coloca como modelo de nossa santidade, a santidade dEle. E quando cantamos aleluia, estamos dizendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Então cantamos, louvado seja esse nosso Deus. Vamos então entoar mais uma vez essa música. Amém? Louvado seja. A graça, então, meu coração do medo libertou. Vamos ler juntos, irmãos, aqui é impactante e precisa ser, porque Deus liberta através da sua graça cada um de nós. Vamos ler? A graça, então, meu coração do medo libertou. Por isso, então, nós podemos louvar a esse Deus bendito. Vamos fazer de novo, com mais entusiasmo, porque Deus é digno. Vamos ler juntos de novo, irmãos, Timóteos 1,17. Vamos ler então. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos ler de novo, irmãos, porque esse versículo, ele é o que Deus é.
eterno, imortal, invisível e nos ama individualmente. Deus não ama uma igreja, Deus ama as pessoas que compõem essa igreja, e essas pessoas somos nós que estamos aqui, é você. Deus conhece você individualmente. Isso é uma bênção, irmãos, pelo que nós somos, finitos, um Deus infinito, cheio de bondade, de misericórdia, de amor, de poder infinito, nos ama, sabe o meu nome e o seu nome. Por isso nós estamos aqui para celebrar esse Deus bendito. Vamos ler de novo? Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Por isso louvamos que somente Ele é Deus. Amém, irmãos? Então agora olhe para o seu lado, cumprimente o seu irmão e a sua irmã. Diga bom dia. O coro também, todo mundo. Agora vamos orar então. Bom Deus, obrigado porque nós cremos num Deus que é vivo, um Deus que reina eternamente, um Deus que criou o mundo, que nos criou. E, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos conhece individualmente. Muito obrigado porque o Senhor está ao nosso lado todo dia. Estando nós fazendo coisas certas ou não, Senhor, Tu estás ali. Te louvamos por isso e nós queremos ser santos, porque o Teu Espírito nos impulsiona a isso, a santidade de Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda então a ser santos, porque queremos Te louvar com lábios puros, com coração sincero.
E obrigado porque aqui estamos, porque o Senhor permitiu, Senhor. Então, que o Teu Espírito nos capacite para Te louvar, para Te bendizer, para Te amar cada vez mais. E, ó Deus, que a expressão do Teu amor em nós se revele e flua na expressão do nosso amor pelo nosso irmão e pelo nosso próximo. É a nossa oração, gratos do fundo do coração por tudo que o Senhor tem sido. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
ouvindo esta música coral, certamente nós todos nos transportamos um pouco para aquele tempo em que Jesus proferiu essas palavras. As pessoas vinham de vários lugares, cidades, aldeias, se juntavam nessa primeira parte do ministério dele em torno de Cafarnaum, uma cidade pequena. Cafar, aldeia, Naum, uma pessoa, aldeia de Naum. Dali a 30 quilômetros onde ele morava, primeiramente, ele vinha e começava a ensinar. Com que autoridade? Ele era um carpinteiro, filho de um carpinteiro, uma pessoa absolutamente comum. Mas as pessoas viam nele autoridade na sua fala e autoridade na sua vida. Ele pede então que aqueles que o seguissem, era livre seguir a Jesus. Livre e perigoso seguir a Jesus. Livre tinha um preço seguir a Jesus. Que esse seguimento então, esse seguir a Jesus, incluía demonstrar isso através de palavras e, sobretudo, através de atos. Mudança de vida. Eu vi uma parte do primeiro capítulo dos Milagres da Bíblia. Achei muito legítima a ideia, fabuloso mesmo o projeto, mas não gostei de Jesus ser apresentado como uma pessoa irreal, que caminhava de um modo diferente dos outros, que falava de um modo diferente dos outros. A emissora tomou a decisão de não mostrar Jesus, o personagem, que eu acho um grande equívoco. O teatro evangélico dos anos 50 e 60 era assim: Jesus só aparecia de costas. Houve muitas mudanças, eu participei desse movimento de mudança, apanhei muito por isso também, porque nas minhas peças de teatro Jesus era uma pessoa de carne e osso. Penso que quando nós colocamos Jesus como totalmente diferente de nós, sendo ele 100% humano, conquanto 100% divino, nós perdemos o que nós podemos ser. Jesus era um homem como nós somos. E nós temos como meta ser um homem como Jesus Cristo era. Penso que a mensagem que a TV apenas continua, ela contém um elemento negativo. Na história da teologia tem o nome de docetismo, doquel, pareço, em que ele parecia que era gente como a gente, mas não era. É importante termos em mente que Jesus era gente como a gente. A autoridade dele não vinha porque ele era Deus. Vinha pela santidade e sabedoria das suas palavras, pela sabedoria e santidade das suas ações. Nós também podemos dar frutos, como vimos agora, como os frutos que Jesus Cristo deu. Ele é a nossa meta. Ele é o nosso alvo. Mas se ele é apenas Deus, totalmente diferente, não é a nossa meta.
não é o nosso alvo. Mas se ele era alguém que tinha uma família, como nós temos, que não o compreendia, como acontece conosco às vezes, se ele tinha necessidades de alimento, de sono, de descanso, se ele não atravessava paredes, ele não voava, era uma pessoa como qualquer um de nós é. E foi o que foi. E nós podemos ser também. Menos um pouquinho do que ele foi, dando frutos. Os nossos frutos são de arrependimento. Os dele são de amor, porque ele não pecou, logo não tinha do que se arrepender. Eu tenho que olhar para a minha vida. Cada um de vocês que cantou agora essa música, tem que olhar para a sua vida. Cada um de nós aqui, nossa organista, nossa flautista, nossa pianista, nosso câmera, cada um de nós aqui. Cada um tem que olhar para si mesmo e ver se a vida que a gente vive pode ser conhecida pelos frutos de Cristo em nossas vidas. Que meu irmão, minha irmã, nós sempre damos frutos. A questão é saber se esses frutos são frutos de Jesus ou se são outros frutos. Por isso, o apóstolo Paulo, com beleza imensa, disse que devemos ter em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se aferrou, na versão antiga, não se apegou, não se agarrou à sua divindade, mas considerou isso de menor importância e tornou-se humano como nós. Qual foi a atitude de Jesus? Foi a atitude de ser humano, de deixar a sua divindade, abrir mão dessa divindade para ser como um de nós. E o texto termina nesse magnífico hino, dizendo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que é sobre todo o nome. E diante dele um dia, nós que já dobramos os joelhos, vamos dobrar de novo, em que todos vão dobrar os seus joelhos, reconhecendo que ele é o Senhor. Nós temos um privilégio inaudito. Nós já recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá uma responsabilidade tremenda. É a responsabilidade de uma vida que dê frutos, como cantamos agora, santos, dignos de Jesus. Eu olho para mim, você olha para você. E oremos então para que Ele me ajude. Ajude você. Ajude cada um de nós aqui a dar frutos. Que os frutos pelos quais nós já somos conhecidos sejam frutos de quem pertence a Jesus. É o meu desejo. Eu sei que também é o seu desejo. Nesse instante, então, de entrega de nossos dízimos e ofertas, é uma hora também de gratidão. Praticamente vencemos o primeiro mês, um mês de muitas contas a pagar, PTU, IPVA, isso quase ninguém escapa.
Quem tem criança na escola é o mês daquelas listas, olhar os melhores preços. É um mês de muitas despesas, mas chegamos até aqui. Se você tem alguma dificuldade de organizar sua vida financeira, Pastor Marcos Lima pode ajudar você nisso. Desde que você, estando desorganizado financeiramente, esteja disposto a tomar os remédios amargos, que ele certamente vai lhe indicar. Não há mudança sem remédio amargo. Remédio doce nem sempre é bom, né? Às vezes dá uma disfarçadazinha, quando chega no estômago, amarga, né? Mas é bom e necessário, você pode procurá-lo. Hoje mesmo, no final do culto, estou em dificuldade, eu me enrolei com cartão de crédito, por exemplo, eu estou no crédito consignado, não consigo sair. Penso que esse assunto, dinheiro, como a gente sempre tem dito aqui, tem a ver com nossos frutos, o que nós fazemos com o dinheiro. Daqui a pouco vem o segundo mês, semana que vem vamos receber nossos pagamentos, a maioria de nós, logo no começo do mês. Como chegaremos até o final do mês de fevereiro? O assunto dinheiro, a gente não dorme, se tem um descontrole qualquer, ou às vezes a gente começa a viver em função dele, ambição, querendo mais. Como é que a gente se organiza em relação ao dinheiro? Esse é um tempo de a gente refletir, pensar, meditar um pouco. Nós trabalhamos em grande parte por causa do dinheiro. Tudo aquilo que nós temos em casa tem a ver com dinheiro. Nosso movimento, você hoje para vir aqui, boa parte de vocês teve que pegar um dinheiro para o ônibus, ou para o metrô, ou para o combustível. O dinheiro está presente em todos os nossos relacionamentos. Então é um tempo de reflexão sobre dinheiro. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu quero lhe convidar então ao som de uma música, a se levantar e então trazer, entregando-a como um gesto de culto, dizendo: Senhor, aqui eu estou lhe devolvendo uma parte do que eu tenho. Senhor, use bem esses recursos. Eu estou te devolvendo para que esse dinheiro possa ser nas tuas mãos um instrumento para alcançar muitas outras pessoas com a graça de Jesus Cristo, para que muitas outras pessoas também possam dar frutos que pertencem a Jesus. Nosso dinheiro também pertence a Jesus. Participemos então desse instante. Você pediu algo a Deus e recebeu? Quer dar graças a Deus então por isso? Quero orar então por você
você tem um motivo de gratidão. Você, por favor, fique em pé, depois então vamos orar por você. Ontem eu pedi uma grande lição. Eu tinha um assunto para resolver. Como eu sou bom, eu sou rápido, eu sou forte, eu sou inteligente, eu fui resolver. Mas eu não resolvi. Aí o que eu fiz? Eu orei. E como disse um autor, a gente ora e as coincidências começam a acontecer. E aí eu resolvi. O poderoso aqui não resolveu. Fortão, inteligente, esperto, rápido. Eu orei minutos, talvez uns 4 minutos. O assunto foi resolvido. Nem sempre é assim, é claro. E podia não ter resolvido. Mas foi resolvido. Você que ficou em pé aqui, pediu algo a Deus e recebeu. Vamos dar graças então por isso. Senhor, que bom podermos saber que os teus ensinos sobre oração não são ensinos teóricos, mas são vívidos, reais e encontram relação com as nossas práticas. Aqui estamos nessa hora, Senhor, porque nós pedimos e o Senhor nos deu o que nós pedimos. Uns pedimos há muito tempo, recebemos agora. Outros pedimos há pouco tempo, recebemos também de igual modo agora, porque o Senhor assim decidiu fazer. É sempre bom o que decides para nós. Receba, Senhor, a nossa alegria. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Nossa fé sai renovada, revigorada, fortalecida, ao nos encontrarmos sempre com a Tua bondade. Mais uma vez te louvamos e dizemos aleluia em nome de Jesus. Todos podem se sentar, os irmãos então podem levar as salvas. Pastor Marcos vai continuar nesse momento, mas eu quero trazer aos irmãos uma informação sobre nossos cultos hoje à noite. Nós teremos o segundo culto, que vai ser um culto de gratidão. Um culto em que vamos agradecer a Deus por muitos irmãos que se formaram nesse ano, ou no começo desse ano, no ano passado. Aí temos irmãos que se formaram no ensino fundamental, irmãos que se formaram em cursos técnicos rápidos, irmãos que se formaram em cursos de línguas, irmãos que fizeram mestrado, doutorado, já concluíram, querem dar graças a Deus e vamos hoje dar graças a Deus. Eu enviei toda essa correspondência através do e-mail. Se você não recebeu, é porque não está cadastrado, para tanto tem que me escrever o seu nome, que eu vou colocar o seu nome nesse cadastro, que só eu envio material, exatamente para que você não receba muitas coisas. Mas no culto das 5h30, nós vamos ter aqui uma oportunidade de conversar, é realmente uma conversa, não vou pregar conversar sobre o tema da depressão. Como eu disse no rádio, esse é um tema que traz muitas dificuldades. A pessoa que sofre a enfermidade da depressão sofre 2 vezes, se não 3. Sofre com a sua própria doença e sofre com as ideias completamente equivocadas que as pessoas têm sobre a depressão. E no meio evangélico, que deveria ser um meio de cura, acaba muitas vezes sendo um meio de doença. Se você está em depressão, é porque você não tem fé suficiente, por exemplo. É muito comum ouvir isso. Hora que está resolvido. Muito comum também se escutar isso. É um assunto muito sério que alcança pessoas de todas as idades. Alcança crianças, adolescentes, jovens, pessoas maduras, pessoas idosas.
Porque depressão não sabe a idade das pessoas. É doença. Por exemplo, nos assustamos quando alguém muito jovem tem um câncer. Mas o câncer não conhece a idade. A doença não conhece a idade. A bactéria não sabe qual a idade que a gente tem. Então, eu convidei o Dr. Edson Lanes, que é um médico, psiquiatra e psicanalista, mais psicanalista do que psiquiatra, embora sejam as duas coisas. Membro de nossa igreja aqui há mais de 50 anos, ativíssimo, aqui conosco. Ele vai estar comigo, vamos estar aqui. E vamos responder as perguntas das pessoas. Gostaríamos muito que você que tem uma pessoa próxima, você mesma que tem essa dificuldade, que possamos conversar um pouco sobre isso. Eu já preguei uma série de sermões sobre isso, já há muitos anos, 2004, publiquei um livro chamado Diante da Depressão, que está esgotado, não tenho projeto de republicá-lo, e esse assunto está sempre muito caro na minha vida, vendo pessoas nesta condição. Então, fica esse convite a você às 5h30. Se conhecendo alguém que tem essa dificuldade, também. Não será transmitido pela internet. Por duas razões. Uma, que geralmente o culto não é. E a segunda é que nós não queremos que alguém que faça uma pergunta, às vezes de um tom mais pessoal, fique exposto publicamente. Então, nós não vamos fazer, vamos gravar apenas o áudio para que todo mundo fique livre para fazer as perguntas e podemos tratar desse assunto com a profundidade que ele merece. Além de orar, nós temos que entender se nós de fato queremos ajudar. Esse então é o nosso propósito hoje às 5h30 da tarde. O culto será normal, mas vamos ter esse tempo de esclarecimento sobre o tema da depressão. E no culto seguinte, vamos tratar então aqui do assunto da formatura. Então, aqueles que se inscreveram, cheguem, por favor, às 5h30 para poderem arrumar, colocar suas becas, para entrar então na hora correta aqui para o nosso culto das 7h30. Vamos então colocar esse assunto de alguns, com depressão e outros assuntos. O pastor Marcos vai nos conduzir nesse momento de intercessão. Esse é um tempo interessante e abençoador e motivador também, porque a gente compreende claramente que Deus age no tempo. E a prova, eu insisto nisso, me perdoem ser chato, melhor dizendo, mas quando a gente olha para trás, para a nossa própria vida, a gente vê como Deus já atuou, já agiu. Então não importa a dificuldade de hoje, meu irmão, você vai ser de novo vitorioso, porque Deus ama você. E esse tempo é importante, já que ele está acontecendo, já que ele existe, nós vamos buscar aprender dele o máximo possível, amadurecer mais, crescer mais e o mais importante, buscar estar mais próximo de Jesus Cristo, porque ele, com certeza, vai atender o nosso pedido no tempo dele, não no nosso. Vamos ler então o que está aqui escrito em Romanos 5:8, 1 João 3:16. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Então, nesse tempo em que estivermos louvando com esse hino, fique à vontade para ficar em pé, vir aqui à frente, se ajoelhar. Nós vamos orar no final e nós não vamos deixar de olhar para trás. Não como aquele que olha com saudosismo, mas como aquele que olha sabendo que o Deus que ele serve, o Deus que ele crê, já atuou, já respondeu e continua sendo o mesmo. Deus não muda, Deus não mudará jamais. Façamos isso então, cantemos o hino, fique muito à vontade, venha aqui à frente, fique de joelho, levante. Deixe as suas questões no altar de Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é Deus. Louvamos porque o Senhor é bom. Louvamos porque o Senhor venceu a morte. Porque Deus o ressuscitou entre os mortos e te deu o nome, ó Deus, que acima de todo nome, toda língua vai confessar que tu, Jesus, tu és o Senhor, para a glória do nosso Deus. E, ó Deus, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, amarguras, dúvidas, incertezas. Mas, Senhor Jesus, que o teu Espírito nos mostre o caminho, nos dê esperança que precisamos para enfrentar tempos difíceis. Que o teu Espírito nos oriente a ter as palavras certas para as horas de dificuldade com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Deus, que os problemas de saúde possam ser sarados. Nós carecemos tanto, ó Deus, de uma unção do teu Espírito, uma unção que cure as nossas doenças. Tantos irmãos doentes carecendo do teu, ó Deus, conforto, da tua maravilhosa graça. Ó Senhor, nos ajuda. Ó Senhor, que problemas que estejam havendo nas questões judiciais, Senhor, que o Senhor nos oriente, que nós possamos ser sempre exemplos, bons exemplos, exemplos tal como foi Jesus. E que, ó Deus, nossas causas sejam vencedoras, mas para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a encontrar um emprego. Quantos de nós estão precisando, quantos conhecidos que temos que estão precisando. Ó Deus, nos ajuda, dá-nos a orientação que precisamos para enfrentarmos as entrevistas. Ó Senhor, o mais importante, Jesus Cristo, nos ensina a sermos como o Senhor é. Nos dá, Senhor, santidade, nos dá um coração pronto para te ouvir, para te seguir. E nós cremos, ó Deus, quando olhamos para trás a nossa própria história de vida, o Senhor ali atuou, o Senhor ali agiu, o Senhor ali curou. E o Senhor é o mesmo, diz a tua palavra, e nós cremos nisso. E a nossa esperança é que o Senhor vai continuar curando, confortando, abrindo portas, restaurando vidas. Então, Deus, atende o clamor do teu povo que está agora em pé, ajoelhado, sentado, nos assistindo também pela internet. Que todos nós tenhamos as nossas orações, Senhor, respondidas no teu tempo, porque nós sabemos, por prova vivida, que o Senhor sabe o tempo certo de atender as nossas orações. Dá-nos tão somente a esperança e a paciência de esperarmos, de confiarmos sempre no Senhor, na tua força e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eis-me aqui novamente falando sobre lei e graça. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou resgatando a minha própria percepção do Antigo Testamento. Eu sempre gostei muito do Antigo Testamento. Na verdade, talvez eu pregue mais sobre o Antigo do que sobre o Novo Testamento. Mas eu quero confessar aos irmãos que o que me encantava no Antigo Testamento são as histórias, não os mandamentos. Porque eu também tinha uma percepção incorreta que os bons mandamentos são os mandamentos que vêm dos lábios de Jesus Cristo, da pena do apóstolo Paulo. Mas a leitura este ano do Antigo Testamento, nós já começamos há algum tempo, me ajudou a aperfeiçoar a minha visão sobre o Antigo Testamento. E a minha expectativa é ajudar você também neste mesmo caminho. Porque se eu perguntasse assim a você, de 0 a 10, que nota você dá para o Novo Testamento? Absolutamente todos marcariam 10. Mas se a pergunta que eu tivesse uma outra pergunta, de 0 a 10, que nota você dá para o Antigo Testamento? Eu gostaria que também você desse 10. Mas não tenho certeza se seria uma votação maciça no Antigo Testamento. Quero repetir então que a imagem que eu posso fazer é a seguinte. Aqui sobre esta escada tem um volume. Esse volume está embrulhado num papel jornal. Aí nós desembrulhamos esse volume. E vemos que, na verdade, tem uma porção grande de pedra. Mas nos disseram que dentro dessa pedra tem diamante. Mas está inacessível o diamante aqui. Então nós temos que pegar um martelinho, algum instrumento próprio e ir desbastando esta pequena porção de rocha, até que então o diamante se vê. Mas certamente, eu não entendo muito do assunto, mas posso imaginar, alguém depois pode me corrigir, não vai estar brilhando, porque ele vai ter que passar por um processo de lapidação, até poder valer os milhões que ele vale. Eu queria que você pensasse no Antigo Testamento como sendo esse diamante de alto valor, coberto por uma camada de pedra e embrulhada com um jornal. O que vale esse pacote aqui embrulhado, esse monte de pedras? Não vale nada. Até nós desbastarmos, até nós lapidarmos o diamante. Isso é o Antigo Testamento. Os mandamentos que estão presentes ali são igualmente mandamentos de Deus, tanto quanto os mandamentos de Jesus Cristo. Mas também os mandamentos de Jesus Cristo foram apresentados numa cultura. Por exemplo, quando ele diz assim, olha, se alguém obrigar você a caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele a 2ª milha. Esse texto não faz o menor sentido para nós hoje. Nenhum sentido. Porque esse tipo de demanda não existe nos dias de hoje. No máximo, alguém pode pedir uma carona. E a aplicação seria, me deixe no ponto de ônibus. E você leva até a casa da pessoa.
é o que se aproxima em termos factuais. É claro que nós entendemos isso simbolicamente, porque aprendemos que andar a segunda milha é ter paciência com a pessoa e continuar com ela. Mas isso somos nós que entendemos. Pega uma pessoa qualquer que não lê a Bíblia e lê esse versículo para ele, para ela. Mas está mais próximo. Nós temos muito mais de Jesus nas nossas vidas do que Moisés. Isso tem menos de 2000 anos. Mas os 10 mandamentos, por exemplo, têm 3.500 ou 3.700 anos. Está mais distante. Logo, a camada, o pó, a terra sobre este mandamento é muito maior. Temos que escavar mais para que nós possamos chegar e alcançar. Espero que essas imagens ajudem você a amar o Antigo Testamento quanto ama o Novo Testamento. Então eu comecei nosso estudo falando sobre as realidades ligadas no Antigo Testamento ao sistema sacrificial. Todas as leis do Antigo Testamento estão ligadas à ideia do sacrifício. Parte de uma realidade. Nós pecamos. Logo, temos necessidade de perdão. E Deus, então, providenciou esse perdão através de um sistema sacrificial, em que você, tendo cometido um pecado, já sabe, já está escrito o que ele tem que fazer. Se o seu pecado foi X, o sacrifício é Y. Está tudo escrito. Um modo mais fácil de organizar a vida social num tempo com poucos recursos adicionais. Temos que entender, portanto, nesse sentido, quando o versículo diz que nós temos para memorizar essa semana que o fogo não se apagará, tem a ver exatamente com o sistema. Sempre haverá sacrifício. Sempre haverá culto, e o culto será permanente. Aí então nós entendemos esse versículo que aparentemente não tem muito sentido. Depois então nós procuramos mostrar que todos esses princípios ou leis que temos no Antigo Testamento nos falam de verdades muito profundas e que precisamos fazer uma leitura além da superfície para alcançarmos essas verdades. Falei do sentido da lei, para que ela serve, mostrei que a graça de Jesus Cristo, ela veio, como Jesus mesmo diz, não veio substituir a lei, mas veio dar sentido à lei. Porque o que aconteceu, como acontece conosco hoje em quaisquer circunstâncias em relação à graça, por exemplo, é que, bem, já que eu cometi um pecado, eu vou lá, faço um sacrifício, está resolvido, eu não preciso me arrepender. Por isso, essa perversão levou Deus a dizer, eu não quero mais sacrifício. Eu quero misericórdia, eu quero coração, eu quero arrependimento, eu quero contrição, eu quero quebrantamento. Não me veio com sacrifício. Ele diz, eu estou farto dos seus sacrifícios. Não do sacrifício, mas do sacrifício sem arrependimento, só externo. E Jesus então nos oferece a graça, mas também nós pervertemos a graça. Já que a graça me alcançou, vou deitar e rolar. Eu estou salvo mesmo, não vou perder a salvação. Para que eu vou viver? Vou dar frutos dignos de Jesus Cristo. Já está garantido. Também pervertemos, como a lei foi pervertida. Eu então procurei mostrar na nossa reunião passada que o alvo da lei é que nós vivamos de modo íntegro. São recomendações para a nossa integridade. Eu mencionei a área da criação, do meio ambiente, e também do convívio, dos relacionamentos. E hoje eu quero falar sobre algumas leis ligadas ao corpo e ao culto. Eu criei 4 categorias, tudo com C, para ajudar a gente a memorizar, na criação, convivência, corpo e culto. Muitas leis que às vezes nós não entendemos, que estão no Pentateuco, Levítico sobretudo, visavam proteger a saúde das pessoas, sobretudo das mulheres. No mundo que não conhecia
nada sobre saúde, sobre micróbios. Era desconhecida essa ideia de micróbios. Germes, vermes e outras coisas, era desconhecido, porque não são visíveis. Bactérias, está fora daquele mundo. Como se dá o contágio, a infecção, a inflamação, fora da compreensão das pessoas daquela época. Esse conhecimento é muito recente. Até muito recentemente as pessoas criam, até hoje ainda creem, na geração espontânea. Basta você colocar um alimento que ele vai estragar sozinho. As pessoas creem nisso até hoje. Geração espontânea. Não entendem que ele não estraga sozinho. Ele estraga por causa das bactérias que entram no alimento, por exemplo. Então esse é o mundo. As mulheres eram as mais desprotegidas, como são até hoje em nosso mundo. Parece que a gente está na idade moderna, mas não está não. Essa semana mesmo na Índia, uma moça foi condenada a ser pública e coletivamente estuprada. O conselho da cidade determinou um estupro coletivo para puni-la de um suposto crime que ela cometeu. Não estamos falando de coisas tão antigas, portanto, de coisas ainda, infelizmente, lamentavelmente modernas, inclusive no nosso país, em relação às mulheres. Temos que entender, então, que o Antigo Testamento não separa religião de saúde, nem religião de política. O homem, o ser humano, era visto como uma unidade, formando uma inteireza. Então, partindo desse princípio que santidade e saúde estão associadas, nós lemos, por exemplo, Levítico 14, 34 a 38. Estou lendo a NVI, temos exemplares aí à frente, você pode usar os da igreja, desde que os deixe. Essa é a lei. Aqui também tem lei. Uma lei é essa: use, mas não abuse, não risque, não leve para casa. Levítico 14, 34. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, eu puser mancha de mofo, quer dizer o seguinte: Deus é o Senhor de todas as coisas. Em última instância, se tem mofo na casa, é porque Ele permitiu, logo Ele mandou o mofo. É a concepção poderosa sobre o poder de Deus naquele tempo. O dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. O sacerdote, antes de examinar o mofo, ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. Nós hoje não corremos os mesmos riscos que os israelitas, por causa do conhecimento que nós temos, do cuidado que nós já temos em relação à nossa casa. Mas nós também, de vez em quando, levamos nossa casa a passar por um processo de dedetização, desratização. O irmão nosso, antes de ontem, foi passar um remédio para ratos na sua casa, inalou o remédio e quase morreu. Apenas para que tomem cuidado com essas coisas. Mas nós estamos vivendo aqui, nesse texto, uma situação em que não havia saneamento básico. E uma casa mofada iria contaminar a outra casa
e por fim à vida. Mas por que o sacerdote? Porque ele era o sanitarista da época. Ele era o médico de então. Por isso que a lei tem a ver com saúde e santidade. Segundo exemplo agora, em relação à saúde da mulher, Levítico 15, capítulo seguinte, verso 25. E domingo, na quarta-feira passada, nós respondemos essa pergunta em nossa classe. Temos uma classe, então, às 18 horas, em que o pastor Alcionir e eu tiramos as dúvidas sobre a leitura. E aqui apareceu uma. Porque há uma diferença quando a mulher tiver um menino e quando tiver uma menina. Quando ela tem uma menina, ela fica mais tempo de resguardo, mais tempo impura. Evidentemente que a primeira leitura é a seguinte: espera aí, discriminação contra a mulher? Não, pelo contrário, proteção. Porque aquela sociedade valorizava mais o homem do que a mulher. Quando a mulher tinha uma menina, sabendo que ela seria tratada mal na sociedade, era preciso que ela gastasse mais tempo desde o princípio com aquela menina. Proteção da vida. Mas vamos aqui a Levítico 15, 25. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Uma lei religiosa para preservar a saúde da mulher. Porque a mulher, naquela época, infelizmente até os dias de hoje também, só existia para fins procriativos e para fins de dar prazer sexual ao homem. Ele não queria saber se estava com corrimento ou não estava com corrimento. Ele queria ter o seu desejo satisfeito. Não adiantava dizer: olha, marido, você ama a sua esposa, então, nesse período, por favor, considere esse assunto e não tenha relação sexual com ela. Hoje não funcionaria, nem naquela época. Por isso vai ser morto. Era o jeito de a coisa funcionar. Então aqui era uma maneira de proteger a mulher, para que ela pudesse ter a sua saúde preservada. Elas moravam no chão, dormiam no chão, em tendas, no deserto, e depois nas casas que não tinham camas. Cama é uma coisa moderna, sujeita aos diversos tipos de contágio que eles não conheciam, mas Deus conhecia. Sabendo da gravidade de qualquer mulher hoje que tem um sangramento, procura um médico. Deve ter alguma coisa que merece cuidado, não é verdade? Não mudou muito, gente. Eu acompanho a minha esposa nas suas consultas e nos seus exames. Só tem eu de homem lá. Essa é só mulher. Sim, é uma clínica de mulher, mas eles não têm marido? O assunto não lhes pertence também? Não faz parte da sua vida? Ele não se interessa pela saúde da sua esposa? Não somos assim tão melhorzinhos do que eles, não. Precisamos dessas leis duras também para a gente aprender, inclusive, a amar. Agora, algumas pessoas aqui vão amar esse versículo. Levítico 13, 40. Lindo versículo. Aqui do coro, um vai gostar. Aqui da plataforma, 2 vão gostar. E aqui embaixo, eu não sei quantos vão gostar. Olha, Levítico 13, 40. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo. Não disse nada de novo, disse. Todavia, puro. Que alívio! Os carecas também são gente boa, são puros. Entende? Porque já naquela época havia preconceito. Se o cabelo está caído, porque é pecador. Alguma coisa fez, Deus está castigando. Observa como uma coisa é antiga? Deus diz: não. Caiu o cabelo,
está puro. Não foi porque ele cometeu algum pecado. É apenas um fenômeno natural. Mas como dizer isso, a não ser nessa linguagem? Nós temos que escavar o pó para adentrar a esta linguagem. Agora, alguns versículos sobre o culto, sobre a adoração. Como disse, o pecado pressupõe arrependimento para que haja perdão. E diante do perdão que nos foi concedido, nós só temos uma atitude: gratidão. Gratidão para que as pessoas se recordassem daquilo que Deus tinha feito a elas. Por isso as festas, festa da Páscoa, das primícias, do Pentecoste e dos tabernáculos. Levítico 23, 37 a 38, diz o seguinte. Agora, Levítico 23, 37. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Então, além dessas grandes festas, a atitude devia ser sempre de gratidão. Deus tirara o povo da escravidão. Deus alimentava o povo na caminhada do deserto. Deus estava preparando o povo para entrar na nova terra, que Deus deu a eles. Atitude de gratidão. São leis sobre a gratidão. Por quê? Porque a gratidão não é natural em nós. Então, no sistema então da época, se criam leis para levar as pessoas a serem agradecidas. Agora, temos um versículo aparentemente muito estranho. Uma irmã de nossa igreja não aguentou esperar esse sermão, eu tive que mandar para ela antes, que estava desesperada para saber por que isso. Estava muito ansiosa, na verdade. Êxodo 23, 19. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Em Israel, a interpretação é a seguinte: hoje, não comam leite e carne na mesma refeição. Então, se você toma café da manhã, por exemplo, nos hotéis, e lá em Israel, todos fazem isso, não são só alguns, todos fazem isso. Se tem leite, não tem presunto. Eles entendem esse texto dizendo que é para não comer na mesma refeição, tem que dar um espaço de 3 ou 4 horas para você comer leite e carne. Peixe pode, não é considerado como carne, peixe pode. No entanto, eu confesso que isso me deu muito trabalho de pesquisar várias horas para trazer uma boa resposta aos irmãos. Se trata do seguinte: os povos em volta acreditavam que o leite tinha poderes mágicos, sobretudo o leite de cabra. Observe como as coisas são antigas, até hoje, é leite de cabra, esse então é melhor do que o outro e tal. Tudo leite de cabra. E nos cultos que às vezes se faziam nessas religiões vizinhas, se usava muito o leite com poderes mágicos. E é claro que isso vinha também para dentro de Israel, que ao prestar os seus cultos também tinha um elemento de magia. Aí Deus diz: não, leite não, leite de cabra não, porque eles não têm poder mágico. Quem tem o poder mágico, entre aspas, é claro, sou eu que dou a bênção, não é essa ação ou aquela ação, usando um cabrito cozinhando com o leite da sua própria mãe, como faziam os povos vizinhos para dar fertilidade à terra e às mães, fecundidade às mães. Então, essas duas razões, portanto, uma hoje da prática dos judeus, mas que não inclui a razão disso, e a razão é esta: não sejam idólatras,
não creem em magias, superstições, como os povos da fora creem, porque vocês são santos, separados, vocês são diferentes. Mais ainda, nós encontramos sobre adoração Deuteronômio 16, 21 e 22. Os israelitas devem crer em Deus, não em magias, não em deuses. Por isso foi muito bonita a leitura de hoje de Timóteo, em que Deus é chamado de Deus único. Para mim é o melhor título de Deus, porque já exclui todos os outros. Só tem um, ele é o único. Deuteronômio 16. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. Aqui é uma expansão, um desenvolvimento de não fazer imagem de escultura de espécie alguma. Como é que era o culto a Baal, ou a Moloque, ou a Anat, ou aquela profusão de deuses? Em algum lugar, alguém chegava e fincava um poste. Às vezes era uma árvore que era tiradas as folhas e as plantas, como é que chama? Não é dependendo da galinha, né? Ali é podada, obrigado. O pessoal aqui é assistente do pastor. Então, era podada como fosse um poste, e ali era um lugar de culto. Não havia templos, nem nesses lugares, poucos templos, né, como o de Dagon, que a gente conhece da história de Sansão. Mas ali era. E ali se tornava, geralmente num lugar elevado, o lugar de culto. A prostituição cultual, que era própria de Baal, segundo a qual mulheres eram levadas ao ato sexual, porque aquilo trazia fecundidade, prosperidade, fertilidade para a terra e para a sua família. Eles criam nisso. Não eram prostitutas por dinheiro, mas por religião, achando que isso é para o seu Deus. Quando a gente lê lá os mandamentos, olha, mata essa gente. Nossa, mãe, como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas era nesse tipo de coisa que eles criam. E se Israel não eliminasse esses povos, como não eliminou, cairia na mesma armadilha, como caiu. Um rei de Israel, Manassés, sacrificou o seu filho a Moloque, com todas as advertências. Só para entendermos um pouquinho a razão dessas proibições. Deus é, como sendo único, diferente dessa deusada toda que anda por aí. Não adore a Deus como esse pessoal adora. Porque que eles adoram não existe. Mas o Deus único, vocês sabem que Ele existe. Porque Ele tirou vocês do Egito, onde vocês eram escravos, e os conduz até agora. Então, entendamos que o sistema é o sistema do sacrifício. O que herdamos dessa ideia do sacrifício? O Novo Testamento chama isso de sacrifício de louvor. Mantenha a palavra. Usa o princípio do sacrifício. Mas como o sacrifício já foi feito, por isso cantamos que a graça dele é maravilhosa, não temos mais que fazer sacrifício, mas a ideia do sacrifício está na mente das pessoas. E Deus fez esse sacrifício. O que nós podemos agora fazer é sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É apenas uma expressão para dizer gestos de gratidão. Mas não é subir degraus até sangrar o corpo. Agora, na Páscoa, vocês vão ver a reportagem das Filipinas. Todo ano a mesma coisa.
Pessoas, geralmente jovens, pegam um chicote, põem umas coisas penetrantes na ponta do chicote e sai pelas ruas se chicoteando e o sangue jorrando. E quanto mais sangue sair, mais sacrifício ele fez. Isso é o Antigo Testamento. Nem lá tem isso. Invenção humana. Não é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é as ofertas, os dízimos que damos, os cultos que prestamos, as orações que oferecemos a Deus em gratidão, o aleluia, o amém. Isso é sacrifício de louvor. O único sacrifício que nos é requerido é sacrifício de louvor, que na verdade não é sacrifício. É apenas um uso da expressão, o uso da palavra, que contém o princípio, nós já fomos redimidos por Jesus Cristo. E por isso, então, nós hoje oferecemos a Ele sacrifícios de louvor. Quase que uma metáfora. Porque não tem mais medo, como na música de John Newton, que vamos ouvir agora, ele diz: a graça, então, meu coração do medo libertou. Vamos ouvir, então, esse sacrifício de louvor com o coro de verão. E eu vi que muitas pessoas cantando as músicas anteriores. É só ver o ensaio, terça-feira, 7:30 da noite, e trocar de lugar. Ah, já acabou. Ano que vem você vem.
Vamos responder a esta verdade maravilhosa da graça de Jesus, cantando este hino de Aldo Lilenas, uma música muito inspirativa, que é, digamos assim, o hino mais cantado e mais amado aqui em nossa igreja. Vamos com a alegria dos nossos corações, que o sistema do sacrifício acabou. Temos agora a imensa, maravilhosa, extraordinária graça de Jesus. Cantemos então. graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e o conforto que vem do Espírito Santo conosco estejam hoje e para todo sempre.